head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oi gente, tudo bem? Eu vou falar pra vocês um pouquinho hoje sobre uma história de tabela periódica, como ela chegou nos dias de hoje, como ela era organizada, enfim. Então tá. Vamos lá. Bom, a gente tem que pensar que a tabela periódica ela possui muitos elementos e que antigamente não possuía nem metade do que se tem hoje em dia. Eu dei uma pesquisada e eu vi que hoje em dia, isso não está no livro, tá? Que até 2016 a tabela periódica ela tinha 118 elementos confirmados, ou seja, é muito elemento. Só que assim, antigamente, lá no século XVIII, eles não tinham essa quantidade toda de elementos descobertos. Eles descobriram naquela época 12 elementos, que eram o carbono, o enxofre, o estanho, o chumbo, o ferro, o cobre, a prata, o ouro, o mercúrio, o arsênio, o fósforo e o antimônio. Só que, como eu falei para vocês, eles sempre estão descobrindo vários elementos, até porque hoje em dia tem muitos, né? Então, em torno de 100 anos depois, vamos dizer, século XIX, eles já tinham 60 elementos descobertos. Tá, enfim, eles foram descobrindo vários elementos e tal, e eles estavam vendo que tinha muitos elementos, então o que é que eles fizeram? Eles tinham que pensar agora como eles iam organizar isso tudo, de uma forma prática, de uma forma ágil, de uma forma que não fique tão confusa, embora a tabela seja muito confusa, mas enfim. Então eles estavam pensando numa forma de deixar aquilo ali mais fácil. Bom, e aí se tiveram várias tentativas, um exemplo foi a tríade. Nós tivemos também a classificação do parafuso telúrico, também tivemos a classificação das oitavas, enfim, várias classificações que não deram certo. Só que aí, um tempinho depois, dois químicos que eles não se conheciam, vou ter que ler esses dois nomes porque são muito complicados, um alemão chamado Julius Lothar Meyer, que ele era alemão, e um russo que se chamava Dmitry Ivanovich Mendeleev. Eles trabalhavam separados, eles nunca tinham se visto nem nada disso, mas eles chegaram a uma ideia semelhante que hoje em dia compõe a nossa tabela periódica. A ideia deles deu certo e hoje em dia estão presentes na nossa tabela periódica. Só que assim, vale ressaltar que o alemão lá, o Lothar Meyer, ele só se baseou nas propriedades físicas, como densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão. Tá. E já o nosso químico russo, ele não se baseou apenas nas propriedades físicas, ele também se baseou nas propriedades químicas dos elementos. Tá, e por que a tabela periódica dele deu certo, Júlia? Elas deram certo porque eles conseguiram organizar os elementos na ordem crescente de suas massas atômicas, fazendo com que se tornassem intervalos regulares de suas propriedades físicas e químicas. É por isso que eles realmente conseguiram organizar a tabela periódica. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a classificação periódica moderna, nos dias de hoje. Bom, mas uma coisa que vale avisar antes, que assim, como eu falei, a tabela periódica ela ainda foram descobertos muitos elementos novos. Então, assim, muitos dos elementos químicos que foram previstos pelo químico russo, Mendeleev, foram descobertos. Os exemplos dessas descobertas foram alguns gases nobres, que ficam no lado direito da nossa tabela periódica. Como eu já falei antes, a tabela periódica desse russo, ela era baseada nos elementos na ordem deles, né, segundo a sua massa atômica. Só que ele percebeu que tinha algumas inversões nessa ordem da tabela. E, obviamente, essas inversões tinham que ser corrigidas, né? Não ficar lá um negócio errado. Depois de um certo tempo, lá em 1913, um carinha, um físico inglês chamado Henry Moseley, ele estava trabalhando com raio-x lá na carga nuclear e foi assim que ele determinou o conceito de número atômico.
E assim, analisando com o químico russo, Moseley, ele percebeu que muitas das cargas nucleares elas aumentavam ordenadamente. Então foi assim que o físico inglês ele corrigiu, né, os erros da tabela, fazendo como ele ordenou os elementos químicos segundo seus números atômicos, ficando assim bem mais organizado e não mais de acordo com as massas atômicas, que é o que ele fazia antigamente, certo? E assim ele criou uma lei, que era chamada Lei de Moseley, que dizia o seguinte: as propriedades físicas e químicas do elemento variam periodicamente em função de seus números atômicos e não de suas massas atômicas, ok? Então é basicamente isso. E agora o resto do grupo vai falar um pouquinho como é dividida a tabela periódica hoje em dia, enfim. Oi galera, hoje eu vou começar falando um pouco sobre a disposição dos elementos químicos na tabela periódica. Começando pelo período. A tabela periódica ela tem elementos em ordens crescentes em relação aos números atômicos, que são distribuídos por 7 linhas horizontais, sendo elas K1, que é o primeiro período, em que é composto por só uma camada. Ele é conhecido como curto e apresenta 2 elementos, sendo H e HE. O segundo período, que é conhecido como L2, ele é composto por 2 camadas, ele é curto, apresenta 8 elementos, sendo do Li ao Ne. O terceiro período é conhecido como M3, em que é composto por 3 camadas, ele é curto, apresenta 8 elementos, sendo do Na ao Ar. O quarto período, que é conhecido como N4, em que possui 4 camadas, considerando longo, e apresenta 18 elementos, sendo K ao Kr. Já o quinto período é conhecido como O5 e possui 5 camadas, em que é considerado longo e apresenta 18 elementos, sendo ele do Rb ao Xe. O sexto período, em que é conhecido como P6, em que são compostos por 6 camadas, é conhecido como longo, apresenta 32 elementos, sendo do Cs ao Rn. Uma observação é que o latanídeo ele faz parte do sexto período. Já o sétimo período, que é conhecido como Q7, ele possui 7 camadas, sendo considerado longo e apresentando 32 elementos, que são do Fr ao Og. Agora, eu vou falar um pouco sobre grupos e famílias. A tabela periódica ela é composta por 18 colunas, ou seja, ela possui 18 linhas verticais em que os elementos químicos que têm propriedades semelhantes, eles formam um agrupamento, e isso acaba sendo conhecido como grupos ou famílias, que devem ser enumerados em relação à tabela periódica. Devido a isso, alguns grupos e famílias eles têm algumas denominações, como exemplo, a família do cromo, que denomina a linha 6. Temos também a família do nitrogênio, que denomina a linha 15. Outra família é a dos metais alcalinos, que denomina a linha 1, que é constituída pelos elementos Li, Na, K, Rb, Cs e Fr. Também temos a família dos metais alcalino-terrosos, que denomina a linha 2, constituídas pelos elementos Be, Mg, Ca, Sr, Ba e Ra. Já a família dos calcogênios, que denomina a linha 16, constituídos pelos elementos O, S, Se, Te, Po e Lv. A próxima família é a dos halógenos, que representa a linha 17 e é constituída pelos elementos F, Cl, Br, I, At e Ts. E a última família, que é a dos gases nobres, que representa a linha 18 e é constituída pelos elementos He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn e Og. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm
nothing's worrying me. Gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a distribuição eletrônica e a classificação dos elementos químicos na tabela periódica. Eu vou começar falando sobre as camadas de átomo. Bom, o átomo ele tem 7 camadas e cada camada ela é representada por uma letra e também por um número quântico. E que as letras são K, L, M, N, O, P, Q. E os números quânticos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada camada dessa tem um número máximo de elétrons que ela suporta, que está aqui. Então a camada K ela suporta no máximo 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A M, 18 elétrons. A N, 32 elétrons. E a partir da camada O, ela repetem os números anteriores. Então a camada O é 32 elétrons, a camada P é 18 elétrons e a camada Q é 8 elétrons. E onde será que esses elétrons estão na camada? Vou dizer agora. Esses elétrons eles estão nos subníveis, e o qual esses subníveis são o S, contendo 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Então quer dizer que na camada 1, tendo 2 elétrons, ele contém o subnível S, porque tem 2 elétrons no subnível S, ok? Agora nós vamos falar sobre o diagrama de Pauli. Bom, para vocês entenderem o diagrama de Pauli, vocês precisam entender um pouco, vocês precisam saber a identificação de cada camada pelo seu número quântico, o número máximo de elétrons de cada camada e os seus subníveis e o seu número de elétrons de cada subnível, ok? Então vamos começar por aqui. Gostaria agora que vocês pegassem um caderno, papel. Aí, vamos começar. Gostaria que vocês escrevessem o número 1 que representa a primeira camada, a nossa primeira camada, a camada K. Escrevessem o número 1, como eu fiz aqui. Aí no caderno, façam por aqui, escrevam o número 1. Agora, como eu disse anteriormente, os elétrons de cada camada estão em subníveis. Então nós faremos um link. Qual é o subnível que contém 2 elétrons, já que é o número máximo? Neste caso, é o subnível S. Então nós colocaremos do lado da identificação da camada o S, que representa o subnível, e em cima o 2, que representa a quantidade de elétrons que tem no subnível, ok? Agora nós vamos para a segunda camada, que é a camada L, e aqui vai ser um pouquinho diferente, mas continua sendo muito fácil. Bom, aqui nós colocaremos embaixo do número 1 o 2. Colocaremos o número 2, que é o número quântico que representa aquela camada. E nós colocaremos o subnível S, que tem 2 elétrons. Colocaremos lá do 2. Colocaremos 2S2. Mas agora nós faremos a soma entre 2 elétrons, 2 subníveis, que seria o S2 e o P6, que somando ficaria 8 elétrons, correto? 2 mais 6. Então nós colocaremos 2S2 no lado 2P6. Então a camada L é representada por 2S2 e 2P6, beleza? Então não entender, se não, pode abrir o microfone e falar comigo lá no ao vivo, beleza? Agora nós vamos
exercícios. Aqui nos exercícios, eu tenho aqui o elemento de ferro, que contém 26 elétrons. Para que nós possamos realizar a distribuição eletrônica, que irei realizar agora, nós precisamos fazer alguma coisa com o nosso diagrama, que é fazer diagonais com os termos que a gente fez. Fazer diagonais. Como? A gente pega esses três últimos, aí faz uma diagonal. E assim você vai fazendo com os outros. Aí vai, pronto, terminou. Vai ficar muito mais fácil para você realizar. Aí aqui, nós iniciaríamos com um S2, que é o primeiro termo que está aqui. Colocaremos basicamente no lugar 26, que é o número de elétrons. Então nós colocaríamos mais um termo. Aí nós colocaríamos agora 2 S2, que somaria 4 elétrons. Aí agora, nós não colocaríamos 3 S2, nós teríamos que seguir a nossa diagonal feita. Então, já fazer uma diagonal assim, nós procuramos colocar assim, sabe? Temos que colocar pelo S. Então, em vez de 3 S2, colocaríamos 2 P6. Então, ficaria 1 S2, 2 S2 e 2 P6, somando 10 elétrons. Aí, em seguida, agora, 3 S2, depois 3P6, que é o número que está seguindo a próxima diagonal. Depois 4S2, que é a mesma coisa. E por último, 3D6. Mas por que 3D6? Se aqui tem 3D10? Porque nós somando até aqui, nós temos 20, correto? Então, se nós colocássemos 3D10, ficaria com 30 elétrons e passaria a quantidade de elétrons que tem no elemento de ferro. Então, você só pode mudar a quantidade de elétrons que tem no subnível no último termo, ok? É isso basicamente a distribuição eletrônica. Isso daqui é algo que Pedro vai explicar depois de mim. E eu quero que vocês façam o K, que tem 19 elétrons, e me digam aí, eu acho que eu vou dar um tempinho, e me digam aí na sala online. Agora eu vou falar sobre metais de transição interna e metais de transição externa. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Bom, quando nós realizamos a distribuição eletrônica que eu acabei de ensinar a vocês, nós podemos nos deparar, nós deparamos com os subníveis, correto? No último termo. E se nós observarmos na tabela periódica que tem na página do livro, nós podemos ver que tem um S nos dois lados, no esquerdo e no direito, e nos meios tem o D e tem o F. Mas por que tem isso? Porque quer dizer que aquelas colunas sempre vão se terminar com os subníveis S, ou D ou F. No caso de transição externa, ele sempre vai terminar com o subnível D, ok? E no caso de transição interna, sempre terminará com o subnível F, beleza? Então, e esses últimos sempre serão os mais energéticos. É isso, tchau, obrigado pela atenção. Eu vou falar um pouco sobre a distribuição eletrônica e a localização dos elementos químicos na tabela periódica. Bem, para nós localizarmos o elemento químico a partir da sua distribuição eletrônica, é necessário primeiro fazer a distribuição eletrônica, óbvio. Ou seja, podemos saber em que período esse elemento se encontra observando somente a quantidade de camadas. Vamos pegar como exemplo o magnésio. O magnésio ele tem 3 camadas, logo ele pertence ao terceiro período.
Isso se aplica a todos os elementos químicos, tá legal? Bem, depois disso, se o elemento químico for representativo, temos que analisar a quantidade de elétrons que a camada de valência, que é a última camada de um determinado grupo, possui. Na página 49, temos aí uma tabela. Nessa tabela é possível analisar que temos o nome do grupo, que é metais alcalinos, como exemplo, aí grupo 1, distribuição eletrônica na camada, então, número de elétrons na camada de valência, que é 1 elétron. No grupo dos alcalinos terrosos, temos, que é o grupo 2, temos 2 elétrons. A partir do grupo do boro, é necessário adicionar 10 à quantidade de elétrons. Tipo, temos 13 elétrons no grupo do boro, adicionamos 10, fica 13. E 13 é exatamente o número do grupo a qual, tipo, do boro, tá ligado? E assim por diante, do carbono também, do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres. Obrigado pela atenção, era só isso. É isso, tchau, valeu. Valeu! Oi gente, aqui é Clara, eu vou falar sobre os metais e não metais, que também podem ser chamados de ametais. Bom, os metais eles são encontrados em temperatura ambiente e a maioria deles é encontrado em estado sólido, naquele estado duro, e exceto o mercúrio que ele é encontrado em estado líquido. E eles também são bons condutores elétricos e térmicos. Agora eu vou falar sobre os não metais. Não metais eles apresentam uma coisa que é ao contrário dos metais. Por exemplo, eles são maus condutores de eletricidade e de calor. Então, gente, continuando. Agora eu vou falar sobre a tabela periódica e propriedades dos elementos. As propriedades que se repetem regularmente em função do número atômico são denominadas propriedades periódicas dos elementos. Já as propriedades que crescem ou descrescem em função do aumento do número atômico são denominadas propriedades aperiódicas. Uma observação aqui para vocês. Propriedades periódicas são aquelas que crescem ou descrescem à medida que o número atômico aumenta. Foi isso, e agora eu vou passar minha fala para alguém aí. Beijo! Então, eu vou falar sobre o raio atômico. O raio atômico é uma das propriedades periódicas dos elementos químicos e representa a distância entre o núcleo e o átomo mais distante da eletrosfera, a camada mais externa. É calculado a partir de uma molécula atômica de um mesmo elemento, como a metade da distância entre os núcleos. Pois como o átomo não é uma esfera perfeita, o cálculo do raio, quando isolado, é impreciso. Então, quanto maior o raio atômico, menor o potencial de ionização e menor a afinidade eletrônica, pois com menos força de atração sobre a eletrosfera, uma menor quantidade de energia é liberada ao recebimento de um elétron. Geralmente, o raio atômico cresce conforme aumenta o número de camadas e diminui com o aumento do número atômico. Assim, na mesma família, o raio aumenta de cima para baixo, no mesmo período da direita para a esquerda. Energia de ionização, também denominada potencial de ionização, corresponde à energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. O átomo ou íon só perderá elétrons se ele receber energia suficiente, que é a energia de ionização. Então, pessoal, eu vou falar sobre afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Vocês podem chamar do jeito que vocês preferirem. Ok, para a gente entender esse conceito, a gente tem que lembrar do conceito de ânion e cátion. Igor já falou, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Cátion é quando o átomo ele perde um elétron. Já no ânion é totalmente o contrário, é quando ele ganha um elétron. Pois bem, vamos para o conceito de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é quando um átomo gasoso ele libera energia e ganha um elétron na sua última camada. A gente tem que entender que Niels Bohr ele falou sobre essas camadas, os subníveis de energia e os níveis de energia, que vai do K ao Q. Quando ele ganha esse elétron, ele se transforma num íon ânion, entende? Só que na forma gasosa.
Agora eu vou falar um pouco sobre a variação da afinidade eletrônica. A gente tem que entender que em um período, a afinidade eletrônica aumenta com o aumento do número atômico. Nos grupos ou nas famílias, em uma família, quanto maior o número atômico, menor a afinidade eletrônica. Pois bem, eu separei no meu diário algumas famílias. Existem 9. Eu vou falar só algumas. Que a família 1 são os metais alcalinos, família 2, metais alcalinos torrosos, família 3, família dos boros, família 14, família do carbono. Pronto, eu só vou falar só isso aqui. E outra coisa sobre um conceito bom é que na afinidade eletrônica o período vai da esquerda para a direita, ele aumenta da esquerda para a direita. Já nos grupos vai de baixo para cima. E outra coisa que vocês têm que entender é que, como está indo de baixo para cima nos grupos, a gente não conta com os gases nobres. Por que não contamos com os gases nobres? Nos gases nobres, eles não têm tanta afinidade com os elétrons, entende? Por isso que eles não fazem parte desse grupo, mas é de baixo para cima e da esquerda para a direita. É isso. A eletronegatividade e a eletropositividade são duas propriedades periódicas que indicam a tendência de um átomo numa ligação química em atrair elétrons compartilhados. A eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons compartilhados numa ligação química. De modo contrário, a eletropositividade indica a tendência do átomo em liberar esses elétrons quando ligado a outro. Essas duas propriedades crescem na tabela periódica de modos exatamente contrários. Enquanto a eletronegatividade cresce de baixo para cima nos grupos, ou seja, na família, e da esquerda para a direita nos períodos, a eletropositividade cresce de cima para baixo nos grupos e da direita para a esquerda, sem considerar os gases nobres. Os gases nobres são os elementos cujos valores de eletronegatividade e eletropositividade são os menores possíveis, pois, uma vez que possuem estabilidade eletrônica, não têm tendência significativa em perder ou ganhar elétrons. Steps up to greet me.